Pega a pessoa que está do teu lado, passa a mão assim no olho dela e fala: hoje o Senhor quer enxugar as lágrimas dos teus olhos. Transformar o lamento, não é isso? Não é? Enxugar as lágrimas. Olha, chorar não significa não ter fé. A gente chora porque às vezes a gente está exausto. Aí você chora mesmo. Porque às vezes você está derramando o teu coração diante de Deus. Pois não tenha vergonha de chorar se for preciso. Fala aí para quem está do teu lado. Tem homem do teu lado. Fala, os homens gostam de achar que não pode chorar. Pode chorar, irmão. Pode chorar. Pode chorar sim. Pode derramar teu coração. Pode chorar. Deixa Deus derramar. Transformar o lamento. Transformar o lamento. Transformar. Coloca a mão no teu coração e pede para o Senhor tirar a tristeza do teu coração. Tira, Senhor, a tristeza. Porque depois que chorou, tem que lavar também. Então, Jesus, eu quero pedir, vai tirando a tristeza. Quem tem sentido muita tristeza, agonia, decepção profunda, às vezes é justa a decepção que você tem. Às vezes há injustiças pelas quais você está submetido. Às vezes há situações que são muito, muito duras. Ok, não adianta a gente só saber que é justo o que eu sinto. Eu tenho que seguir adiante. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Ele é o Consolador. Está ouvindo? O Espírito Santo é o Consolador. Então tem coisa que ninguém vai consolar você, mas o Espírito Santo é capaz. Então pede: Espírito Santo, consola o meu coração. Principalmente se você acha que a situação que você está envolvida já deu muita secura no seu coração. Às vezes os relacionamentos foram ficando tão difíceis, e aí você precisa de um milagre. Precisa que o Espírito Santo venha consolar. Quando você acha que não tem mais esperança, que não vai mais acontecer aquela graça na sua vida, o Espírito Santo precisa consolar você. Hoje é o 6º dia da nossa campanha. Para aqueles que estão acompanhando desde o início e para aqueles que não estão, para poderem se localizar, a gente no primeiro dia tratou da multiplicação dos pães e partilhamos 2 assuntos que o Senhor nos inspirava daquele texto que é muito rico. O primeiro, de que a gente tem que pôr um pouco do que é nosso para o Senhor multiplicar, para o Senhor fazer um milagre, como aquele menino que levou os 5 pães e 2 peixinhos. O segundo é de que o milagre, ele não é só aquilo que vai acontecer, a multiplicação dos pães naquele momento, para saciar a fome daquelas cerca de 10.000 pessoas. Como diz a Bíblia, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Não sei quanto vai dar. Mas o Senhor fez o grande milagre de criar uma logística, de criar um jeito extraordinário e sábio para que aquela graça chegasse às pessoas, dividindo-os em grupos e fazendo com que cada um recebesse. Imagina, Jesus ia ficar com o braço endurecido, não é, se não tivesse tido uma estratégia do Espírito. Então o milagre precisa que você ponha um pouco de si, mas ele também precisa de uma estratégia espiritual. E isso é uma palavra de sabedoria, viu? Tem gente que quer um milagre, mas não quer deixar que o Senhor lhe dê uma estratégia. No segundo dia, a gente partilhou daquele milagre de Elias, que visitando aquela mulher, que o acolheu com o último que ela tinha, era o pãozinho que ela ia comer com a filha para morrer no dia seguinte. E aí, nunca mais acabou o óleo da vasilha e nunca mais acabou a farinha da vasilha. Mas era sempre, todo dia, a farinha necessária para o dia seguinte. E a gente partilhou de que muitas vezes um milagre, ele é algo que você vai ter que vivenciar todo dia. Não vai ser uma coisa que resolve todos os teus problemas, mas algo que resolve os teus problemas a cada dia. E aquela mulher precisou ter fé todo dia para que todo dia pegar aquela mesma vasilha com aquele mesmo restinho de óleo, aquele mesmo restinho de farinha, e não se acabou. No terceiro dia, a gente partilhou sobre não vacilar na fé e lembramos Jesus
saindo pelo mar, Pedro pulando da barca, e Pedro confiante, e eu falei sobre a diferença entre coragem e confiança. E mostrei que confiança não é o contrário de não ter medo. Não é de ter medo, não é o contrário de ter medo. O contrário de ter medo é coragem. Confiança é outra coisa, e aí a gente partilhou sobre isso na direção do milagre, que você precisa confiar no Senhor. Não adianta só ser corajoso, não é? E também você pode ter medo. Pedro teve medo. Mas enquanto ele confiou, ele caminhou sobre as águas, e depois Jesus ainda o segurou quando ele afundou. No quarto dia, pegamos a semana da família e pedimos um milagre para a família. Não é? E foi uma graça muito especial. A gente partilhou sobre a semente que cresce. No quinto dia, a gente falou sobre o milagre que pode ser extraordinário. Semana passada, a gente tratou disso. Hoje, eu quero partilhar com vocês sobre a força que é um milagre. Escolhi um texto muito interessante, que é um texto do 2 Reis, que trata da morte de Eliseu. E diz assim: Eliseu fora atingido pela enfermidade de que devia morrer. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Inclinado sobre o rosto do profeta, disse-lhe chorando: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Eliseu disse-lhe: traze-me um arco e flecha. Joás trouxe-lhe um arco e flechas. Põe a tua mão no arco. Tendo ele feito, Eliseu pôs sua mão nas do rei, dizendo: abre a janela do lado do oriente. Joás abriu-a. Lança uma flecha. Disse Eliseu. Ele lançou. Flecha de vitória para o Senhor, disse o profeta. Flecha de vitória contra os sírios. Baterás os sírios em Afec até exterminá-los. E ajuntou: toma as flechas. Joás tomou-as. Fere a terra. O rei desfechou 3 golpes e parou. O homem de Deus encolerizou-se contra ele e disse: seria preciso dar 5 ou 6 golpes. Terias então batido os sírios até exterminá-los. Agora, porém, só os baterás 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões pela terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma destes guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Palavra do Senhor. Que milagre, né? Que milagre. A igreja usa muito esse texto para lembrar um pouco desta tradição das relíquias, não é? Da tradição das relíquias dos santos. Por que a gente venera, não adora não, só Jesus para ser adorado, venera a relíquia dos santos, ali a roupa que usou, o osso que sobrou, não é? Por causa desse texto que Eliseu estava morto. Eliseu não rezou por aquele cara, Eliseu estava com seus ossos lá, e o cara tocou nos ossos de Eliseu e saiu ganhando, né? Deve ter sido um susto lascado. Só espero que eles não tenham gritado, porque senão os guerrilheiros moabitas iam pegar eles lá, né? Que eles jogaram no primeiro lugar que deu para poder se ver livre e poderem fugir dos guerrilheiros que estavam fazendo ali aquelas incursões terroristas. 2 aspectos eu quero pegar para a nossa campanha. O primeiro aspecto é Eliseu, um profeta que fez grandes milagres. Grandes milagres. Enfrentou a morte muitas vezes, não é? Existe o texto onde o exército foi prendê-lo e ficou cego, e não o encontrou, voltou cego de lá. Portanto, ele era um homem que havia enfrentado a morte muitas vezes, mas chegou um momento em que a morte tinha chegado para ele. Por quê? Porque não adianta imaginar, não é, que você vai ter a vida eterna nessa terra, você vai ter a vida eterna na outra. Nós devemos pedir ao Senhor, sim, que nos conceda vida em abundância, e que nós possamos viver muitos anos
para podermos viver com o Senhor. Principalmente porque a gente viveu muitos anos, às vezes, distante de Deus. Precisamos aproveitar melhor a nossa vida. Então que o Senhor nos dê a todos vida longa. Você que está enfermo e veio aqui, pede ao Senhor, Senhor, me dê vida longa para que eu possa fazer o bem. Mas não imagine que você nunca vai morrer, não é? Isso não tem jeito. Eu faço questão de lembrar sempre. Não é aquela senhorinha que vinha, ficava sempre aqui na frente. Eu fui no enterro dela e ela vinha aqui, às vezes andando sozinha. Eu falava que perigo que era. Às vezes ela falava, eu não tive ninguém para vir comigo. Aquela velhinha com 90 e poucos anos vindo aqui, estava na contracapa do nosso livrinho de oração. E de vez em quando ela falava assim, reza por mim que eu estou com um pouco de dor nas costas. Eu falava, minha filha, se eu chegar onde você chegou e só tiver umas dor nas costas, é o que eu quero da minha vida, né? Claro, não falava isso para ela, porque cada um sabe a dor que está sentindo e quando as coisas estão doendo, a gente quer libertação e tem que pedir mesmo. Eliseu chegava naquele momento, recebeu a visita das pessoas importantes, ele tinha sido o grande profeta de Israel naquele momento. E Joás, o rei, não é um rei bom, porque Eliseu pegou reis péssimos, pegou Acabe no final já da sua vida, pegou Jezrael, aquela mulher que tinha 400 sacerdotes de Baal, que havia enfrentado Elias, que tinha sido o grande mestre de Eliseu. E Eliseu fala para o Joás, tem a última profecia da vida, abre a porta, joga uma flecha, e o rei jogou. Não é? O rei estava acostumado que aquele profeta era um profeta de mandar fazer coisas inexplicáveis. Não é? E aí esse é um ponto do milagre. É o que aconteceu, por exemplo, com Naamã. Naamã também foi procurar Eliseu, com lepra. E quando chegou lá, Eliseu nem recebeu Naamã, mandou o servo encontrar ele e falar, vai te banhar lá no Jordão. E Naamã, que era um alto funcionário etíope, disse, que esse cara pensa que nem me recebeu e manda eu ir tomar banho num rio, lá no meu país tem rios muito melhores que esse. E se não fosse um empregado, ter dito para ele, o que te custa? Você veio até aqui mesmo? Vai lá e toma os banhos que ele mandou tomar, os 7 banhos que ele mandou tomar, acho que era 7, não me lembro exatamente o número, e ele então toma os banhos e fica limpo da lepra e resolve ir lá e queria dar todo o tesouro para o Eliseu. Não é? Mas na hora que o Eliseu mandou, ele queria era enforcar o Eliseu. Porque o milagre exige muitas vezes essa abertura. E o próprio São Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, exatamente, fala assim, olha, não havia leprosos em Israel? Haviam muitos. Não haviam leprosos com fé? Haviam muitos. E Deus resolveu curar Naamã, que era um estrangeiro, que nem tinha uma formação da religião deles. Então o milagre, ele é algo que você não sabe, os critérios são de Deus, a gente se abre aos milagres. Ninguém pode chegar aqui e dizer assim, eu fiz a campanha inteira, você era obrigado a me dar o milagre. Está fora, Deus fala, eu faço o que eu quero. Mas eu tinha fé, e ele tinha menos fé do que eu. Quisera que a gente tivesse uma fórmula, e bastasse eu cumprir a fórmula, mas não é assim, ele é Deus. O que a gente faz é vir humildemente se colocar aos pés dele. Naamã recebeu o milagre. Joás foi lá. E Eliseu mandou ele jogar as flechas. E ele cumpriu, porque ele sabia que aquele profeta tinha palavras extraordinárias. Só que era um vacilão. Depois que Eliseu tinha dito que estava profetizando a vitória dele, a vitória sobre um inimigo poderoso, e que aquela vitória ele tinha que exterminar o inimigo completamente. Aí ele falou, agora fere a terra. E ele, tchuf, tchuf, tchuf. Não era para exterminar, era para ter garra. Você que está procurando um milagre, tem que ir para o milagre com garra. Não pode ser frouxo. Outros precisam mais do que eu. Eu acredito que sim. Sinceramente, eu tenho certeza de que não há ninguém aqui nessa igreja que não haja alguém fora daqui que não precise mais. Tenho certeza que tem. E digo mais, tenho certeza de que existem pessoas mais justas do que todos nós aqui da igreja. Quer dizer, eu não tenho um termômetro para medir isso, né? E não sei, eu tento viver minha vida com
dentro daquilo que é a justiça e a graça de Deus. Mas eu tenho certeza de que há pessoas excelentes lá fora. Muito melhores do que você. Aliás, fala para o teu irmão, fala, você sabe que tem gente muito melhor do que você e com muito mais fé que você? Tem. É uma verdade. E eu fico super feliz de saber que não vai ser esse o critério do Senhor. O critério é dele. E eu quero que ele me inclua no critério dele. Claro que eu quero ser uma pessoa cada vez mais justa, mais honesta, mais adequada à palavra de Deus. Que tenha um coração misericordioso como o de Jesus. Não é? Eu quero ser misericordioso como Jesus é misericordioso, mais do que ser justo. Porque se Jesus agir com justiça, não é que ninguém, mas uma boa parte daqui não vai estar no céu. Então eu espero que Jesus haja para comigo com misericórdia e não com justiça. Sidney, você foi muito legal, muito bom, então eu vou te levar para o céu. Talvez até consiga, mas eu não quero arriscar. Eu quero que ele chegue para mim e fale assim, Sidney, eu tenho misericórdia de ti, vou te levar. E eu vou falar, glória a Deus. Não é? Vou sem merecer, uma coisa maravilhosa. Gente, para lembrar bem isso, Eliseu teve que fazer uma segunda profecia dizendo que o rei venceria batalhas, mas não teria toda a vitória que o Senhor queria dar para ele. Não é isso que ele disse? Pois como você só feriu 3 vezes a terra, você vai ganhar só 3 vezes a batalha. E o que faltou para Joás? Garra. Irmão, que não te falte garra. Que não te falte garra. Está ouvindo, gente? Está ouvindo? Levanta a mão direita e fala que não me falte garra. Lembrando o Antigo Testamento, mesmo enfermo, diga, eu sou guerreiro. Fala comigo. Mesmo enfermo, diga. Mesmo enfermo, repita comigo. Diga, eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Pode aplaudir o seu irmão. Olha. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais esta sexta semana. Além desse episódio que nos faz pedir garra, para a gente ter garra na busca do milagre, para não ter só algumas vitórias, mas para ter uma grande vitória, eu quero chamar a atenção para o episódio pós-morte de Eliseu. Estava morto. E aquelas pessoas não haviam ido lá jogar o morto no túmulo de Eliseu para ver se aquele morto ressuscitaria. Foi um acaso. Foi um acaso. Foi um milagre por acaso. Talvez alguém aqui entrou hoje aqui sem fé, entrou só por vir alguém, talvez até no vídeo, e hoje receba um milagre como aquele, do acaso. Deus falou, hoje é teu dia e eu te peguei para te dar um presente que você jamais conseguiria com as suas próprias forças. Mas isso demonstra aquilo que a gente está fazendo aqui. Estamos nos aproximando para tocar na graça de Deus. A graça estava com Eliseu e aquele homem tocou na graça. A semana que vem é a 7ª semana. Traga alguém para tocar na graça, alguém que nem tenha lá fé. Fala, não, hoje você vai comigo. De repente vai ser o dia que ele vai encontrar os ossos de Eliseu. Aquele morto ficou de pé, ele estava sendo enterrado, gente. E eles tiveram que fazer um enterro às pressas, jogaram ele no primeiro túmulo que encontraram. Pensa na cena, imagine o episódio, vê se não foi algo extraordinário. E aí eu digo para vocês, há algo mais extraordinário do que ressuscitar um morto? Curar um enfermo de uma doença incurável
é algo fantástico. Conseguir resolver um problema terrível na vida financeira é um milagre. Contei aqui alguns testemunhos essa semana. Resolver uma situação com um filho, com uma filha, com um esposo, com uma esposa, com uma situação afetiva, com uma situação amorosa, é extraordinário. Mas ressuscitar um morto, não tem milagre igual. Não tem nada igual. É algo imensamente maravilhoso. E o Senhor está dizendo, eu sou um Deus que ressuscita os mortos. Não só porque Jesus ressuscitou mortos, eu tinha separado aqui o capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus chega e Lázaro já está morto lá dentro do sepulcro, já enterrado há vários dias, e Jesus manda tirar a pedra para ressuscitar Lázaro, e diz a palavra de Deus que muitas pessoas iam visitar Lázaro porque ele tinha sido morto, que tinha voltado à vida. Eu até fiquei imaginando, o povo é duro, né? Povo curioso, ou não é curioso? Vocês acham que se alguém aqui, os jornais da cidade, divulgarem que tinha alguém que estava lá na capela mortuária, seja do cemitério parque, seja do cemitério municipal, e que já antes de ser enterrado, já com atestado de óbito, já tendo passado lá pelo médico, pelo hospital, de repente se levanta e começa a cumprimentar todo mundo, tira os algodão e fala, estou vivo e tal. O que vocês acham? Sai na capa do jornal do diário, plaf, sai ou não sai? E aí eu pergunto para vocês, vai sair a capa, vai um repórter entrevistar o cara, ele vai dizer, eu não sei o que aconteceu, eu estava morto, mas de repente eu acordei, e estava todo mundo lá ao meu redor, eu não sei o que aconteceu, isso é um milagre mesmo. Você acha que um monte de gente não ia aparecer na casa dele para ver? Hã? O que vocês acham? Talvez na hora o povo ia correr, mas depois que ele já tivesse ido para casa, tomado banho, e vivendo a vidinha dele, a vida dele ia virar um Deus nos acuda. Porque um monte de gente ia querer ir lá, ia querer ver, ia querer saber a história, ia perguntar para ele, e ele ia contar só o que lembra. E eu não ia. Vocês acham que não aconteceu isso com Lázaro? Claro que aconteceu. E diz que a fama de Jesus, que já era grande, depois desse episódio, gerou raiva em todo mundo. Os inimigos de Jesus ficaram muito raivosos, porque ali tinha uma prova inconteste de que ele era o Filho de Deus. Não tem milagre maior do que a ressurreição dos mortos. E se a Bíblia trata da ressurreição, não só desta que Jesus fez com Lázaro, da menina que Jesus pegou pela mão, mas ainda não estava enterrada, do menino que estava indo já no velório, com a mãe viúva, e Jesus parou o enterro e ele sentou no negócio, Pedro que ressuscitou a menina. Se a Bíblia faz questão de apresentar estes vários casos, é para dizer, nosso Deus é um Deus poderoso. Quando Jesus ressuscita dos mortos, no momento que Jesus morre, o que conta o evangelista João? Que os mortos saem do sepulcro. Imagina, um monte de mortos saindo do sepulcro. A ressurreição é um sinal poderoso de milagre. Vocês estão numa campanha de milagre, não tenham timidez, achando que Deus não pode fazer. Um Deus que ressuscita mortos, pode fazer tudo. Não sei se vai fazer tudo. Nem todos foram ressuscitados. Mas aquele homem, jogado no túmulo de Eliseu, saiu inteiro andando. Por isso, tome posse, com garra, para buscar o milagre. Um milagre, não de um enganador, um milagre de um Salvador, Jesus. Eu quero teu milagre, Jesus. Fala para Jesus agora. Eu preciso de um milagre, Jesus. Estende a tua mão, Senhor, para realizar milagres, Senhor. Nesta igreja,
Que esta semana e a semana que vem tu possa, Senhor, fazer grandes milagres para a tua honra e para a tua glória. Amém.